Olá, você, tudo bem? Na aula de desenho de hoje, vamos aprender a desenhar um gato. Eu já desenhei esse gato aqui, eu vou reproduzir ele novamente, né? Explicando para você o passo a passo nessa aula. Vamos lá então. Eu vou iniciar o desenho com HB número 2 e vou iniciar aqui fazendo um círculo oval, tá? Que vai determinar aqui a cabeça do gato, tá bom? A gente não precisa fazer nada muito certinho, mas devemos deixar esse círculo bem ovalado. E já vou trabalhar parte do corpo. Vou traçar uma linha curva, determinando aqui onde vão ficar os olhos. E isso já vai me dar a direção para onde o gato está olhando, não é? Vou colocar um olho aqui e o outro olho desse lado, sendo que o olho de cá, por conta de estar encoberto aqui pelo focinho do gato, então ele não vai ser feito inteiro, mas em parte. Focinho. Vamos fazer então o focinho do gato. A boca. E agora a gente vai buscar ir dando as formas, não é? Que compõem aqui a carinha do gato. Vamos colocar a orelha e a outra orelha. Feito isso, a gente já começa a imaginar e trabalhar as pelugens do gato. Luz e sombra é tudo, tá? No desenho. Formas, né? Em primeiro lugar, e luz e sombra logo em seguida. Então, não deve ser desprezado, tá? E luz e sombra aqui no desenho nada mais é do que a graduação tonal, ou seja, aquele degradê, não é, do mais claro para o mais escuro. Isso nunca deve ser, esses detalhes nunca devem ser desprezados, tá bom? Você vê que por momentos a gente só determina, não é, o detalhe que a gente vai trabalhar e deixa para depois. No acabamento é que a gente continua a fazer assim então os detalhes, ou seja, terminar os detalhes, não é? Vamos começar escurecendo aquelas áreas de valor tonal mais escuro no trabalho. Então nós vamos agora, né, definir essas áreas, tá bom? É muito importante, gente, vou dar uma dica para vocês que é muito importante que antes de iniciar o desenho você já esteja com os lápis que você for usar afinados, tá? Com uma ponta bem trabalhada. Antes de iniciar o desenho você deve trabalhar a ponta do lápis. Por quê? Porque se você iniciar o desenho para depois fazer ponta nos lápis, aqueles lápis que estejam grosso, não é? E acaba ruim de fazer um acabamento no desenho. Se você iniciar com o lápis com a ponta por fazer, não é? Isso vai tirar a sua concentração ali no trabalho, tá? E você vai acabar por si mesmo se boicotando, ou seja, se atrapalhando, né? E dizendo para você mesmo que não vai conseguir. Então, você deve trabalhar a ponta do lápis antes de iniciar o desenho, tá? É uma dica que pode até não parecer, mas é muito importante. Eu vou com pequenas
com pequenos tracejos, colocando aqui essas partes mais escuras aqui no trabalho. Você note que com o mesmo lápis eu consigo fazer valor tonal diferente, ou seja, à medida em que a gente aperta ou afrouxa um pouco, a gente consegue valor tonal diferente. Isso adianta o trabalho, tá? Lógico que depois a gente vai pegar um lápis mais escuro, né, para fazer valer ainda mais aquelas áreas mais escuras, né? Ou seja, para valorizar aquelas áreas mais escuras, a gente ainda vai precisar de um lápis que seja realmente mais escuro do que esse que estou trabalhando, que no caso aqui é o HB número 2, não é? Precisamos agora desfocar o trabalho. A gente não vai espalhar em toda a folha, tá? Mas tão somente ali nas áreas onde o grafite foi aplicado. E naquelas áreas onde a gente quer que predomine o branco, a gente também não deve esfumar. Vou voltar a trabalhar com o mesmo lápis. Nós já estamos na fase de acabamento, então agora a gente deve trabalhar ainda com mais calma, tá bom? Não que no início do desenho a gente não deva ter calma, mas agora a gente deve observar muito antes de escurecer muito as áreas, tá bom? Então a gente deve prestar bastante atenção antes, não é, de escurecer os detalhes do desenho. O desenho está praticamente terminado, mas como eu já disse, falta aqui o acabamento, a gente deve valorizar trabalhando com calma. Não é aquele desenho realista, não é, mas é um desenho que mostra para você de que não é difícil, não. É uma questão de observação, né? Observação das formas e colocação da graduação tonal, claro e escuro. Você deve observar que, no caso aqui, o olho, os olhos, não é? Eles têm um valor tonal maior, ou seja, ele é mais escuro do que as demais áreas. Quer dizer, não todo o olho, mas certos detalhes nos olhos, não é? E a colocação do grafite, como você vê nesse momento. A colocação que eu digo é, você deve observar de que forma, não é, o grafite ele é colocado, para não fugir da realidade do desenho. Estou trabalhando agora com um lápis ainda mais claro. Esse é o lápis mais claro que existe, não é, nas escalas dos lápis. É o H, esse é o lápis H, tá bom?
É o mais claro que tem. E aí a gente vai fazer aquelas áreas mais claras, não é? Mais claras que eu digo, com exceção do branco. Vou pegar agora um lápis ainda mais escuro. Esse é o 2B, ou perdão, 6B. É o mais escuro, tá? Nas escalas dos lápis. E a gente vai valorizar aquela área mais escura, ou seja, a área mais escura aqui no trabalho. Essa é a área, é a parte do desenho em que a gente vai conseguir mostrar, não é, o contraste maior entre a luz e a sombra. Você apoia o punho na hora de fazer aqui os bigodes e puxa, ó, com firmeza, tá? Então, pessoal, terminamos assim então a aula de desenho de hoje. Espero que você tenha gostado e até uma próxima vez, gente. Se o seu ficar melhor do que esse que eu acabo de fazer, então meu objetivo está alcançado, tá bom? O meu desejo é que você se torne cada dia um melhor desenhista, um observador, não é? E desenhista. Um abraço, gente. Até a próxima.